A ruptura inevitável finalmente se concretizou nos bastidores da Red Bull. Christian Horner foi afastado da função de chefe da equipe após 2 décadas comandando a escuderia mais bem-sucedida dos últimos tempos. Mas será que essa decisão drástica conseguirá tirar a Red Bull do declínio que se intensifica há mais de um ano? A resposta pode ser muito mais complicada do que parece, e os desdobramentos desse afastamento podem transformar completamente o cenário da Fórmula 1. Para entender a magnitude do que acabou de se desenrolar, precisamos voltar no tempo e analisar não apenas os resultados, mas toda a construção de um império que agora demonstra sinais de desmoronamento. Christian Horner não exercia somente a função de diretor da Red Bull, ele era genuinamente o arquiteto de tudo o que a equipe simbolizava. Desde 2005, quando assumiu o comando de uma escuderia que raramente pontuava e era vista apenas como uma vitrine publicitária da marca de energéticos, Horner transformou a Red Bull na força dominante que conhecemos hoje. O legado de Horner impressiona até os mais céticos. Foram 8 títulos mundiais de pilotos, 4 alcançados com Sebastian Vettel durante o período áureo de 2010 a 2013, quando a Red Bull literalmente arrasava a concorrência, e outros 4 com Max Verstappen entre 2021 e 2024, criando uma nova era de hegemonia. 6 campeonatos de construtores completam um currículo que poucos líderes de equipe na história da Fórmula 1 conseguiram atingir. Para ter uma noção da magnitude, apenas Ron Dennis na McLaren e Jean Todt na Ferrari atingiram patamares similares. Entretanto, os números atuais contam uma narrativa completamente diferente, e é aqui que a situação se torna verdadeiramente preocupante. A Red Bull encontra-se na 4ª colocação no campeonato de construtores na metade da temporada de 2025. 4ª posição. Uma classificação que seria considerada catastrófica há 2 anos, quando a equipe reinava com uma dominância absoluta. Max Verstappen, o tricampeão mundial que parecia intocável, conseguiu vencer apenas 2 corridas até agora. Comparando com as 16 vitórias de 2023 ou as 15 de 2022, compreendemos a dimensão do problema. A equipe que dominou totalmente a Fórmula 1 durante 4 temporadas consecutivas agora luta para chegar ao pódio. O declínio começou em maio do ano passado, quando a McLaren finalmente conseguiu equiparar o desempenho da Red Bull em termos de desenvolvimento aerodinâmico. E desde então, a situação só piorou. A Ferrari voltou à briga, a Mercedes redescobriu seu caminho para o topo, e até mesmo a Aston Martin mostrou flashes de velocidade que deixaram a Red Bull para trás em várias corridas. A derrocada não se restringiu apenas aos resultados nas pistas. A Red Bull perdeu peças fundamentais de seu quebra-cabeça técnico, e isso é muito mais grave do que qualquer resultado ruim numa corrida. Adrian Newey, o gênio aerodinâmico por trás de todos os carros vitoriosos da equipe, mudou-se para a Aston Martin numa transferência que chocou todo o paddock. Newey não era apenas um funcionário, ele era a mente por trás do sucesso técnico da Red Bull. Sua saída foi como arrancar o coração da equipe. Rob Marshall, engenheiro-chefe e braço direito de Newey, deixou a Red Bull pela McLaren, levando consigo anos de conhecimento sobre os segredos técnicos da equipe. Jonathan Whitley, diretor esportivo e uma das vozes mais respeitadas no paddock, migrou para a Sauber. Will Courtney, chefe de estratégia responsável por muitas das vitórias táticas da Red Bull, está a caminho da McLaren no final desta temporada. É como se a Red Bull estivesse sendo desmembrada pedaço por pedaço pelos rivais que estão literalmente comprando o DNA da equipe. E a situação não termina aí. Max Verstappen, a principal estrela da Red Bull, está sendo cortejado pela Mercedes de forma cada vez mais intensiva. Apesar de ter contrato até 2028, existem cláusulas de saída que podem ser ativadas ainda este mês. A situação é tão grave que o próprio Verstappen não esconde mais a irritação com o desempenho do carro.
Em entrevistas recentes, ele deixou claro que não tem problemas em considerar outras opções se a Red Bull não conseguir entregar um carro competitivo. Imagine a ironia. A Red Bull pode perder o piloto que a tornou dominante justamente quando mais precisa dele. O que torna tudo ainda mais dramático é o contexto da saída de Horner. No ano passado, ele foi o centro de uma polêmica envolvendo acusações de comportamento inadequado com uma funcionária. Embora tenha sido inocentado pela investigação interna da Red Bull, o caso gerou uma divisão profunda entre Horner e o lado austríaco da empresa, apoiado pelo círculo de Verstappen. A tensão nos bastidores era visível, com relatos de reuniões tensas e discussões acaloradas entre Horner e figuras como Helmut Marko e o próprio Dietrich Mateschitz antes de sua morte. Laurent Mekies, que estava comandando a Racing Bulls, agora assume o posto mais desafiador da Fórmula 1. O francês de 55 anos não é estreante no paddock. Ele passou pela Ferrari como diretor esportivo entre 2018 e 2022. Viveu a pressão de trabalhar numa equipe de ponta e conhece bem os desafios de gerenciar egos, expectativas e a mídia italiana. Mas será que ele consegue reverter uma situação que parece ter fugido completamente do controle? A pressão sobre Mekies será enorme e imediata. A Red Bull está investindo em seu próprio programa de motores com apoio da Ford para a próxima temporada. É uma aposta arriscada que adiciona ainda mais incertezas sobre a competitividade da equipe no longo prazo. Desenvolver um motor competitivo do zero não é tarefa simples e a concorrência não vai esperar. A Mercedes, Ferrari e McLaren continuarão evoluindo seus carros enquanto a Red Bull tenta dominar uma tecnologia completamente nova. Mas será que afastar Horner é realmente a solução? Alguns especialistas argumentam que a Red Bull está cometendo um erro histórico ao se livrar do homem que construiu todo o sucesso da equipe. Martin Brundle, ex-piloto e comentarista da Sky Sports, chegou a dizer que a decisão é prematura e que Horner merecia mais tempo para resolver os problemas. Outros defendem que uma mudança radical era necessária para quebrar a espiral descendente e que a equipe precisava de uma nova perspectiva. A verdade é que apenas o tempo dirá se essa decisão foi acertada ou se será mais um prego no caixão da era dourada da Red Bull. O que sabemos é que a Fórmula 1 perdeu uma de suas figuras mais marcantes e polarizadoras. Horner não era apenas um chefe de equipe, ele era um personagem único. Suas declarações polêmicas, sua rivalidade com outros chefes de equipe como Toto Wolff e Mattia Binotto, e sua habilidade política fizeram dele uma das personalidades mais interessantes do paddock. A situação da Red Bull é um lembrete cruel de como o sucesso na Fórmula 1 pode ser efêmero. A equipe que parecia invencível há poucos anos agora enfrenta sua maior crise desde que chegou à categoria. E com Max Verstappen pensando em outras opções, a janela para uma recuperação pode estar se fechando rapidamente. Se Verstappen sair, a Red Bull não apenas perderia seu maior ativo, mas também enviaria um sinal claro ao mercado de que nem mesmo o melhor piloto do mundo acredita no projeto. O futuro da Red Bull agora depende de Laurent Mekies conseguir não apenas estabilizar a situação, mas também convencer Verstappen a ficar e atrair novos talentos para reconstruir a equipe. É uma tarefa hercúlea que definirá se a Red Bull voltará ao topo ou se tornará apenas mais uma equipe no meio do pelotão. O que você acha dessa decisão da Red Bull? Horner era realmente o problema ou a equipe está apenas procurando um bode expiatório para seus problemas técnicos? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E se você quer entender melhor como essas mudanças nos bastidores podem afetar o futuro da Fórmula 1, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como outras equipes estão se aproveitando do caos na Red Bull para roubar não apenas funcionários, mas também pilotos da escuderia austríaca.